Está marcada para dezembro no Chile a COP25, que vai analisar os esforços para diminuir a emissão de gases que provocam as mudanças climáticas. Aqui na Câmara, deputados da Comissão de Meio Ambiente estão preocupados com a posição que o governo federal vai defender na conferência. Nós vamos saber mais sobre o assunto no Câmara Debate, que recebe os deputados Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Deputado Camilo, vou começar com o senhor. Primeiro, de forma geral, o que o senhor espera dessa COP25? Veja, o momento em que ela se realiza, do ponto de vista do Brasil, ele não é dos mais favoráveis, né? A COP era para acontecer aqui no país. E ela não está acontecendo aqui porque o evento foi negado pelo governo brasileiro. Então, isso é um sintoma claro de que, provavelmente, a posição historicamente do Brasil na vanguarda da luta contra o fenômeno das mudanças climáticas vai mudar. Então, assim, claro que essa também não é uma questão que está isolada apenas do ponto de vista ideológico, de se você acredita que a mudança climática é uma invenção do marxismo cultural ou se ela é um fenômeno de fato. Os brasileiros acreditam, isso por diversas pesquisas mostra que o brasileiro, ele acredita que existe o fenômeno da mudança climática, que ela é resultado da ação do homem. Então é preciso dar uma resposta clara para isso. E é claro, o mercado internacional que compra as commodities brasileiras espera do país uma posição. Enfim, isso do ponto de vista do Brasil. Também tem um enfrentamento que é historicamente feito com os países produtores de petróleo e de minerais que são usados para geração de energia. Então, assim, o desafio é grande e, assim, a posição nós vamos descobrir melhor como as questões vão se dar lá em Santiago em dezembro. Deputado Dr. Leonardo, qual é a sua expectativa para essa COP25? Com certeza, nós temos a expectativa melhor possível. Apesar de que era para ter sido sediada no Brasil, e uma das justificativas é o valor, 500 milhões de reais seria o custo para fazer no Brasil, até aí plausível. Mas não a não participação do Brasil e, como o deputado Camilo falou, de estarmos à frente, na vanguarda. O Brasil, desde a Eco 92, sempre se demonstrou na vanguarda, sendo protagonista, com legislações hoje mais maduras em relação à proteção, um olhar para desenvolvimento sustentável, buscando recursos. Com certeza a gente não pode retroagir e nós que hoje temos uma das emissões, uma das produções com menor emissão de carbono do mundo na produção agrícola, temos que continuar em relação a isso e também nós diminuímos muito as emissões de gases carbônicos. O Brasil vem sendo fiel nisso e temos certeza que o Acordo de Paris, que envolveu 195 países, ou seja, os fenômenos climáticos são reais e nós temos o compromisso com o mundo de não deixar, através do efeito estufa, subir a temperatura no Brasil, que estava prevista a 2 graus Celsius. Um aumento significativo que pode trazer problemas em diversas regiões do país e o Brasil foi protagonista, né, foi redator deste Acordo de Paris, do sexto Acordo de Paris. Com certeza, nós, parlamentares, estamos junto com o governo executivo federal, buscando ser a vanguarda do mundo, mostrar que o Brasil tem uma legislação mais restritiva e protetiva do mundo, que tem mais de 60% do seu território preservado e vai trabalhar intensamente para mantermos isso e punir aquele que queira o desmatamento ilegal e punir aquele que não queira obedecer à legislação, que não é uma legislação só brasileira, é um objetivo mundial de proteção dos seus povos, da sociedade, que é crescer, gerar lucro, distribuir riquezas, mas sem comprometer o quê? As gerações futuras. Daí não adianta você crescer, lucrar, mas acabar com o mundo. O senhor concorda, deputado, que o Brasil vai numa posição não tão ruim assim? De vanguarda, como falou o deputado? Veja, a verdade é que isso já foi falado pelo chanceler, que ele acredita que a questão das mudanças climáticas, ela é uma invenção que viria de uma ideologia que ele chama de marxismo cultural. Então isso cria uma expectativa muito negativa. De outro lado, aqui o Congresso, nós também falhamos, porque instalamos tardiamente a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que funciona aqui no Senado, é presidida pelo senador Zequinha Marinho e relatada pelo deputado Edilásio, lá do Maranhão. Então, o deputado Paralto do Maranhão, que estão na coordenação desses trabalhos. Demorou muito para ser instalada e eu sou membro dessa comissão e eu sinto as sessões um pouco esvaziadas, né, que é justamente o debate que a gente precisa fazer. No entanto, aqui a Câmara dos Deputados aprovou, eu fui inclusive o relator na Comissão de Meio Ambiente, e foi votado em plenário e aprovado o projeto que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Eu acho que essa é uma resposta
que o Congresso pode dar para esse momento de incertezas que a política em nível do Poder Executivo está dando para a questão ambiental. Não é apenas a nossa posição em relação à questão das mudanças climáticas. Tem todo um debate sobre desmatamento, sobre queimadas, que assim muitas vezes é negado pelo Poder Executivo, teve que recuar, houve um recuo, é preciso também registrar a pressão que foi feita internacional sobre o Brasil, fez com que obrigou o próprio presidente a fazer um pronunciamento em cadeia nacional, recuando da sua posição original de negar esse fenômeno. O ministro do Meio Ambiente, na comissão, várias vezes, nega, existe uma postura negacionista ao problema. O fato é que nós temos do bioma Amazônia 18% já desmatado, e foi divulgado um estudo agora que se esse volume de desmatamento chegar a 25%, nós podemos ter um efeito de desertificação geral na Amazônia. Então isso é uma questão que não pode mais ser negada, e eu acho que o Congresso, né, se nós conseguirmos aprovar no Senado, a relatoria hoje lá é do senador Fabiano Contarato, da Rede, um projeto que esteja bem desenhado, que envolva o interesse do setor produtivo, do agronegócio, das populações tradicionais, que seja um projeto bem fechado, eu acho que a gente vai dar um passo, inclusive, na vanguarda. Vamos voltar a ser vanguarda, dessa vez, por uma ação do Legislativo e não do Poder Executivo. Esse de pagamento de serviços ambientais, o senhor concorda, deputado, que isso pode ser um caminho? Sim, é um grande caminho e, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela está unida para quê? Para que o desmatador ilegal seja severamente punido. A gente não pode mais admitir, porque a agricultura forte, a pecuária forte, ela tem que caminhar com a preservação do meio ambiente, porque isso dá um retorno. Porque quando você investe em tecnologia, nas boas produções, boas práticas, manejo, integra, você produz mais, sem precisar desmatar. Então aquele pensamento antigo, que eu tenho que desmatar para produzir, pelo contrário, hoje a gente pode mais que dobrar a produção brasileira sem precisar derrubar sequer qualquer pé de árvore ou planta nativa. Então esse pensamento que temos que desmatar para aumentar a produção está enganado. Nós podemos hoje produzir no futuro 40% da alimentação mundial sem precisar derrubar nada. Nós temos que investir em tecnologia, em legislações que garantam o quê? Que aquele que pode abrir dentro da legalidade, que seja facilitado. Mas aquele que quer ir contra a lei, esse tem que ser severamente punido. E o Congresso tem que estar nessa vanguarda. Você vai produzir, como eu falei, não é justo. Você quer empresa gerando lucro? Queremos. Das 100 maiores riquezas do Brasil, do mundo, 50 são grandes empresas. Mas, e elas têm um compromisso já há muito antigo, desde 2000, sustentabilidade, responsabilidade. Linhas de créditos foram criadas nesse sentido, porque não é justo gerar riqueza, acumular riqueza, tudo bem, eles querem, tudo bem, isso é do capital, mas você destruir a sociedade, destruir o meio ambiente, a este preço nós não podemos permitir que seja. Então aí, por isso entra o Congresso Nacional, que tem que estar atento, e tem apoio sim. Aquele desmatador ilegal, nós não queremos, de forma alguma. Mas aquele que quer abrir dentro da legislação pertinente, no caso a Amazônia, que tem que preservar 80% e só pode abrir 20%, perfeito. Esse está dentro do ok, vai ser acompanhado. Mas, repito, nós não podemos permitir no Brasil retrocesso e aquele que desmata ilegalmente tem que ser punido e severamente. Deputado Camilo, parece um pouco uma mudança de tom entre a produção agropecuária e preservação do meio ambiente, uma coisa que há 5, 10 anos aqui no Congresso quase não era possível conciliar num discurso. Eu acho que é possível uma mesa de debate, um acordo, as coisas começarem a produzir leis que produzam, permitindo que o Brasil produza e também preserve? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe uma diferença grande entre o setor do agronegócio, que é conectado ao mercado internacional, que compreende a importância de produzir com respeito ao meio ambiente, porque isso também pode afetar seus interesses econômicos diretos, porque o mercado internacional pode se fechar. Né? Quem é que está linkado nesse mercado? É a produção mais moderna do agronegócio capitalista brasileiro. No entanto, o problema não está nesse grupo, está num outro grupo, que é um grupo atrasado, que não compreende que o Brasil mudou, que nós não vivemos mais a década de 60, da expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, e que continua buscando que esses são os desmatadores, os que estão provocando essa crise ambiental que o Brasil está vivendo, e que querem ganhar áreas, grilando terras
na Amazônia, derrubando, tocando fogo, destruindo, aumentando as nossas emissões. Então, é muito importante separar. E esses dois grupos são bem distintos, tem, assim, digamos, o grupo que está conectado ao mercado internacional compreende as regras hoje existentes e tem muito a perder, e esse grupo que é inconsequente, que quer conquistar áreas para um modelo antigo. O que o Dr. Leonardo falou é plenamente viável. Você tem hoje tecnologia suficiente, e em outros momentos isso aconteceu no Brasil, no momento que nós reduzimos o desmatamento, que esse fenômeno aconteceu, que nós conseguimos reduzir emissões e desmatamento, houve um aumento da produção agropecuária, ou seja, nós sabemos que na prática isso é possível, e então, nesse momento, o que nós temos que fazer? Endurecer realmente as regras para quem está cometendo crimes na Amazônia, porque isso é crime, você desmatar áreas que não são permitidas, queimar, tocar fogo na floresta, é um crime, isso tem que ser severamente punido. Agora, qual é a preocupação? O discurso do presidente, é isso que precisa fazer uma diferença entre o setor da agropecuária e o discurso do presidente. Ele fala justamente para um certo setor que é esse setor ilegal, marginal, e que está promovendo essas ações, por exemplo, o Dia do Fogo. Então não é o grande agronegócio que está fazendo isso. São esses segmentos que estão ali na Amazônia, que se sentem sufocados pelas normas ambientais e que se sentem perseguidos pelo IBAMA, e o presidente falou claramente que acabar com a indústria da multa e que tenta de todas as maneiras cercear a atuação desses órgãos. Então, assim, é importante entender que existem nuances muito claras estabelecidas, mas eu queria dizer, para concluir, que é possível sim nós ampliarmos a produção, reduzirmos o desmatamento e avançarmos com desenvolvimento e proteção do meio ambiente. Bom, eu queria ouvir a opinião dos dois deputados sobre o seguinte, a gente está falando sobre a agropecuária, existem outras vertentes que também podem aumentar gases de efeito estufa, o uso de matriz energética, por exemplo, nas cidades e na indústria. O que você acha que o Brasil ainda precisa avançar, além dessa questão agropecuária? Nós temos que avançar nas questões ambientais urbanas. Existe um foco hoje no campo, para que ele faça proteção ambiental, está correto, mas a cidade tem mais de 80% da sua população. Precisamos pensar cidades mais verdes, cidades mais inteligentes, que façam proteção ambiental, que estimule o plantio de árvore também nas nossas cidades. Foram perdendo essas características das árvores nos quintais, na produção. Eu, por exemplo, lá em Caxias, na minha casa, no meu quintal não era muito grande, eu tinha pés de árvores diversas, produzia tomate, abóbora, e esse costume se perdeu. Então a gente tem que voltar a estimular isso nas escolas. É importante a integração da preservação ambiental no campo, que a gente tem esse foco, mas também na cidade. E se integre num conjunto de esforços para proteger. Pegando o gancho rapidinho na COP23, a importância do Brasil participar. Na COP23, o Mato Grosso assinou um termo de cooperação com a Alemanha, que foi na Alemanha, no Banco Alemão, e de receber 178 milhões de reais para o quê? Para replantio de áreas devastadas, para garantir a segurança, para não haver desmatamento, e aplicação na agricultura familiar, porque criou o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, o quinto do mundo e o primeiro do Brasil, e no Uruguai já tinha 40 anos que tinha um instituto lá. Olha só, a experiência da América do Sul. Para o quê? O boi verde, o boi rastreado, o boi com boas práticas. Então criou um selo de garantia, rastreou esse boi, olha só o mercado que se abriu. Além de receber um financiamento estrangeiro de 178 milhões de reais, abriu o mercado para os povos árabes, que nesse ano já cresceu mais de 30%. Então são experiências, mas só para o grande produtor? Não, porque pequena propriedade também. Tem um grupo de supermercado famoso aqui, que tem toda a Interquadras aqui em Brasília, que investiu em 3 anos 18 milhões de reais para o pequeno produtor produzir o bezerro lá com qualidade, porque vai vender para aquele grupo, lá tem rastreabilidade da pequena produção brasileira, e valorizou isso. Então a importância que o deputado estava falando de ter esses recursos que podem vir da sustentabilidade. Então a gente não pode deixar, e lembrando que a obrigação de cuidar do meio ambiente é de todos nós. Esse mundo só é um, e se a gente não pensar nele, ter tecnologias, ter essa educação ambiental, saber que realmente é um problema sério, e se a gente estragar tudo, vou ser bem claro com o nosso telespectador que está nos ouvindo, não tem retrocesso, você não volta atrás depois daquilo, do mal feito ao clima, dos mares subirem, da temperatura se elevar, enfim, a gente é um problema sério, precisa ser discutido agora, e o Brasil, tenho certeza absoluta, quer favorecer que ele quer produzir dentro da lei.
E o Brasil tem que continuar e vai continuar na vanguarda. Uma das legislações mais maduras do planeta, graças ao Congresso, ao Senado, aos deputados federais, que sempre tiveram esse foco junto com o Executivo, junto com a Presidência da República. Nós vamos continuar com os estados, com os municípios, alinhados para proteger a nosso meio ambiente aqui no Brasil e, consequentemente, proteger o mundo, porque nós vamos estar ensinando como o mundo deve fazer. Deputado Camilo, esse exemplo que o deputado Dr. Leonardo citou do caso da COP23 é interessante porque traz uma questão prática do que sai de uma COP e como isso muda na prática a produção local, e não só a produção local, mas o consumo nacional. Claro, assim, na minha visão, respondendo a sua pergunta original, o que nós precisamos? Nós precisamos entender qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos, por exemplo, para a Amazônia. Que a Amazônia é a nossa floresta. A maior emissão de gases poluentes do efeito estufa no Brasil é feito pelo desmatamento, pela queima das florestas. Então, faz muitos anos, desde a ditadura militar, que foi quando houve esse grande avanço de ocupação na Amazônia, que o modelo é exatamente o mesmo. Nós tivemos a ditadura militar, depois nós tivemos um governo social-democrata de centro, vamos dizer assim, do Fernando Henrique, tivemos o governo Lula, o governo Dilma e temos agora o governo Bolsonaro, e durante todos esses diferentes governos o modelo continua o mesmo. É um modelo de ocupação para extração do extrativismo, seja mineral, seja florestal. Nós não pensamos um modelo diferenciado de desenvolvimento para a Amazônia, que seja um modelo de baixo carbono, de investimento em ciência e tecnologia para desenvolvimento, e tem sido muito citado. Por exemplo, Carlos Nobre cita todas as entrevistas que eu assisto dele, ele fala muito do açaí. O açaí, ele gera só no Amapá, anualmente, um estudo feito por um pesquisador da Embrapa de 2010, ele mobilizava 500 milhões de reais, desde o apanhador até a industrialização e exportação do açaí, no estado que tem um PIB de em torno de 13 bilhões de reais. 500 milhões vinha do açaí, ele é o terceiro item da nossa pauta de exportação. Quantos produtos iguais a esse existem lá dentro da nossa floresta que poderiam ser desenvolvidos? Hoje você encontra açaí em qualquer lugar do mundo. Você tem uma loja, aqui em Brasília você tem diversas. 20 anos atrás ninguém sabia o que era o açaí. Então existe essa falta de política que é ampla para a Amazônia e existe evidentemente um papel da sociedade. Eu queria concordar agora com o Dr. Leonardo. Isso é uma mudança que o nosso sistema de consumo ele é inviável, no longo prazo, consumindo da maneira como a gente consome. Tem gente que compra um carro num ano e troca no outro para não desvalorizar. Isso é uma atitude completamente insustentável do ponto de vista ambiental da emissão de carbono. Então, voltando para a COP, agora em Santiago nós vamos ter alguns desafios. Eu acho que um grande que diz respeito a Mato Grosso, Amapá, todos os estados da Amazônia brasileira ou não, são os instrumentos de financiamento. De que maneira o mundo se dispõe a investir para que um estado que nem o meu, que é o Amapá, que é o estado mais preservado do Brasil, possa continuar preservando essas florestas que são tão importantes para o equilíbrio climático brasileiro e mundial. Essa é uma pergunta que precisa ser feita claramente. E a outra, de que maneira os créditos de carbono poderão ser avaliados no mercado internacional e comercializados. Esse é o mercado que existe, mas que hoje não está dando fruto nem para Mato Grosso, nem para o Amapá, nem para o estado da Amazônia, nem os estados da Amazônia está conseguindo. Por exemplo, o meu é penalizado. Por quê? Porque como a gente é um estado preservado, normalmente você premia quem desmata para evitar o desmatamento. O nosso, que é um estado preservado, ele é penalizado também nisso. Então esses são alguns desafios que eu enxergo para a COP25. Se a gente conseguir resolver alguma coisa nesse caminho, eu acho que a gente vai estar resolvendo muitos dos problemas do futuro. Deputado Dr. Leonardo, essa questão do crédito de carbono, o senhor acha que é possível resolver? Sim. Nós somos da Amazônia Legal, eu e o deputado Camilo, e sabemos, ele tocou num ponto importantíssimo. Aqueles estados que não tiveram desmatamento, são preservados, hoje sofrem. E a gente tem que inverter um pouco para ajudá-los no financiamento, para que realmente não desmate, para que a gente possa criar uma cadeia produtiva, que é criar empresas âncoras, desenvolver tecnologia, levar o extensionismo até eles, para que possam nas castanhas, no açaí, que é uma delícia. Açaí, particularmente, eu sou suspeito de falar que eu adoro, e há muito tempo, e no Brasil inteiro você vai hoje, é um bom exemplo, mas de óleos para produção
da indústria de sabonete, de perfumes, de óleos, né? Tem grandes empresas extrativistas em relação, em cooperativas. A gente tem que incentivar isso. Então, a importância, a gente tem que ter agora um olhar para aquele estado que não desmatou, como é o estado do deputado, e o nosso que tem que replantar algumas áreas que precisam de proteção e evitar o desmatamento ilegal. Eu acho que a gente estamos maduros o suficiente, mas tem que fazer isso se tornar uma prática. A gente precisa ver esse recurso financeiro chegar nos estados realmente. Então, eu acho que o Congresso está num bom caminho. Todos os setores estão maduros para uma boa discussão. Lembrar que a propriedade, o pequeno produtor rural, não, pequenas propriedades. Porque o produtor de uma pequena propriedade pode ser um grande produtor incentivado, dando tecnologia para ele, recebendo extensionismo, que é as orientações dos agrônomos, dos técnicos agrícolas. Então a gente tem que mudar esse foco, estamos percebendo isso, e todas as frentes parlamentares, os setores ambientais, estão num grande momento de convergência. Isso que é bom, isso que é um momento ímpar para o Brasil, e acho que é um momento fantástico dessa união de ideias, nós alcançarmos legislações, acessar os créditos, tem linhas de financiamento dos bancos internacionais e nacionais que já visam esta responsabilidade. Então as empresas também que querem ter um financiamento, eles têm privilégios se obedecerem à sustentabilidade. Tudo isso nós vamos ter que mostrar para eles esse avanço mundial. Então acho que é um grande momento, uma convergência para o bem mundial. Concordo com o deputado também, nós precisamos ter mais, acessar esses valores, esses recursos financeiros, do crédito carbono, das linhas de financiamento, acessar essas linhas internacionais que querem investir para quem tem sustentabilidade. E eu acho que o Brasil tem que continuar nesse rumo e buscarmos cada vez mais essas parcerias internacionais e nacionais também. Deputado, o tempo está acabando. Para encerrar, como é que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara pode contribuir mais para a COP25? Veja, nós estamos debatendo, claro que existe uma comissão específica para isso, né? Eu repito, tem a Comissão Mista de Mudanças Climáticas que prepara um relatório e que tenta levar alguma coisa para apresentar lá na COP. Nosso medo é chegar lá de mãos abanando, né? E esse é um risco que nós corremos concretamente hoje. O esforço que a Comissão de Meio Ambiente fez foi justamente ver, por exemplo, qual é o projeto que pode ter um impacto significativo nisso, que pode representar esse esforço que une do ambientalista, por exemplo, eu sou da Frente Ambientalista, sou da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, o deputado é da Frente Parlamentar do Agro, e nós conseguimos pactuar e aprovar um projeto de lei que trata de pagamentos por serviços ambientais, que interessa de uma maneira tanto um lado quanto o outro. Então, a gente tem conseguido fazer isso na Câmara, um projeto que tramitava aqui desde 2007. 2019, porque no meio daquela crise climática toda que nós estávamos, né, o presidente da França, o encontro do G7, aquela confusão inteira, nós conseguimos aprovar esse projeto. Então, na minha avaliação, a Comissão de Meio Ambiente, eu fui o relator na comissão, nós pegamos isso como um caminho importante, negociamos com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar do Agro, com os ambientalistas, com as populações tradicionais e conseguimos aprovar. Então, acho que aprovando no Senado, a gente consegue chegar lá, essa vai ser uma contribuição sim da Comissão de Meio Ambiente e outros projetos estão lá. A gente pode tentar levar mais alguma coisa, mas eu acho que o que a gente tem em mãos, a gente já tem alguma coisa para contribuir para o mundo, mostrar que olha, o Brasil conseguiu, no meio dessa confusão inteira, dar uma contribuição real para o futuro da humanidade. O senhor concorda, deputado? Sim, nós estamos, como o deputado falou, aquilo que a gente já tinha falado, desse momento ímpar de junção, o setor agropecuário, porque meu viés de interesse, eu não sou produtor, eu não planto, mas sou de um estado que é produtor e de uma região que tem a pecuária muito forte. Mato Grosso, quase 30 milhões de cabeças de gado, fora a produção que é recorde no mundo. Mas lá, como médico, a gente pode participar de uma frente parlamentar importante e saber que hoje preservar é importante. Se você quer ter uma boa produção agrícola com qualidade, garantir a segurança alimentar dos brasileiros e do mundo, tem que ter esse olhar. Então a FPA se coloca à disposição sempre da discussão das boas práticas, não fala mais, o pessoal só que trata do grande produtor, estamos de olho no pequeno produtor, da agricultura familiar, que precisa produzir os povos indígenas, os povos das comunidades tradicionais, que é o mais correto, tem que também ter acesso à sua produção, respeitando os seus saberes, sua cultura.
e a gente incentivá-los dentro do que é possível, os povos tradicionais que existem em cada região do país. Então isso é ímpar, é um momento de maturidade dos setores, é um grande avanço, acho que a gente tem que aproveitar, porque é o que o Brasil precisava, de ter esse alinhamento, né? Não o radicalismo nem de um lado nem de outro, mas temos a tecnologia, a ciência ao nosso favor, que pode dar um parecer, de agregar a produção, de mostrar que mudaram as práticas. Concordo muito com o deputado, acho que é o momento, e nós vamos chegar sim na COP, devido às comissões do Congresso, preparados. Não, o Executivo também vai levar, com certeza, mas o Congresso está fazendo sua parte. Aqui nós temos que ser protagonista mesmo. Temos que ser protagonista na economia, no desenvolvimento social, ambiental. Cabe a nós, e o Parlamento está assumindo cada vez mais essa responsabilidade social que a população espera de nós. Temos o protagonismo nesse país em diversas áreas, e lá tenho certeza que a comissão também vai ser brilhante e vai trazer grandes resultados para o Brasil. Ok, deputados, essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, pela participação. E a você que nos acompanhou pela atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Mariana Pchit e agradeço pela audiência. Até a próxima. Tchau.